Terminou essa semana o mandato do Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU nas Nações Unidas. O Brasil havia assumido o posto lá no dia 1º de outubro. Sobre esse assunto, a gente conversa então agora com o professor da Universidade Católica de Brasília e da Universidade de São Paulo e também nosso colunista, o Gustavo Menon. Professor Gustavo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Professor, então qual o saldo que a gente pode tirar aí da presidência do Brasil nesse curto período à frente do Conselho? Um saldo positivo, Felipe. Na verdade, houve uma tentativa de mediação, de resolução, de aprovação de uma resolução frente à presidência do Brasil no Conselho Internacional de Segurança da ONU. Obviamente que essa resolução foi vetada por parte dos interesses dos Estados Unidos, mas o Brasil seguiu a sua política externa no sentido de pautar diálogos multilaterais. De tal sorte que houve, digamos, a legitimação desse texto por parte do Brasil em relação a todos aqueles membros não permanentes no Conselho de Segurança. Tivemos o veto estadunidense, mas a aprovação, inclusive, de grandes potências, como é o caso da França e o caso também da convergência chinesa. Percebam que estamos falando de um saldo aqui de um mês, onde o Brasil teve que passar por essa turbulência em relação aos desdobramentos do conflito entre Israel e Hamas, entre exatamente esse conflito que se dilata pelo Oriente Médio, envolvendo atores, envolvendo uma trama complexa a respeito exatamente dos desafios para a criação de um mundo de paz. O Brasil, seguindo seus princípios da política externa, no sentido de vislumbrar a paz, de proteger civis, apresentou esse texto, Felipe, tentando equacionar um cessar-fogo. Basicamente, essa resolução tinha como norte, para além do cessar-fogo, a proteção dos civis com a criação de um corredor humanitário e, claro, também um amplo debate para que os reféns pudessem ser libertados, já que estamos falando aqui de um conflito que perpassa por décadas, debates que envolvem conceitos como colonialismo, ocupação, a resposta desmedida de Israel frente aos ataques terroristas. Veja que o Brasil passou por esse mandato no Conselho de Segurança, de certa forma, tentando reafirmar a sua posição para a refundação do sistema de governança global, em especial no debate sobre a reengenharia, a refundação do próprio Conselho de Segurança, que apresenta atualmente essa desfuncionalidade. Desde meados do início do século XXI, desde a guerra, por exemplo, no Iraque, veja que o Conselho de Segurança observa essa paralisia. O próprio ministro, o atual chanceler brasileiro Mauro Vieira, disse que é uma vergonha o Conselho de Segurança desse grande órgão das Nações Unidas não aprovar uma resolução em prol da paz. Portanto, o Brasil cumpriu o seu papel, sai fortalecido em sua diplomacia, resgatando esses diálogos multilaterais, visando exatamente esse norte para a construção de uma ordem multipolarizada. Eu acompanhei, todo mundo acompanhou, né, esse desdobramento, aquela expectativa se esse acordo sairia ou não intermediado pelo Brasil. Confesso que ficou uma pontinha de frustração, assim, porque poderia ficar na nossa conta, digamos assim, pelo menos esse passo importante, né, do acordo. Mas, enfim, professor, o Brasil há anos aí vem reivindicando uma cadeira permanente lá no Conselho, né? Você acredita que seria o caso de termos essa cadeira cativa, mais que isso, de haver uma reforma para abarcar novos países aí dentro desse Conselho? Veja, para além da atuação no Brasil na presidência, paralelamente a esse processo, o Brasil conseguiu, a partir da atuação da sua política externa ativa,
resgatar os brasileiros que estavam em Israel e ainda mobiliza recursos, mobiliza uma série de iniciativas visando também o resgate dos brasileiros que se encontram na faixa de Gaza. Isso é de suma importância para reafirmar o Brasil como uma nação de paz e que pode, a partir de um certo distanciamento, a gente está falando desses conflitos, por exemplo, ocorrendo no Oriente Médio, o conflito na Euroásia entre Rússia e Ucrânia. Obviamente que houve avanços nesse pleito do Brasil na busca de uma cadeira permanente no Conselho de Segurança. Agora, isso é muito difícil, já que os Estados Unidos acabam interditando esse debate, sabendo que há uma aliança estratégica entre Israel e Estados Unidos, que mobiliza muitos recursos, interesses geopolíticos que afetam aquela região do Oriente Médio. Considero o saldo extremamente positivo, Felipe. Conseguimos resgatar boa parte dos brasileiros que estavam nessa região de risco. Há tentativas, então, de viabilizar esse corredor humanitário de saída rumo ao Egito e, obviamente, que o atual ministro Mauro Vieira continuará trabalhando em prol dessas negociações para se pensar na reestruturação desses mecanismos do sistema de governança global. Veja que estamos falando de uma aposta da política externa brasileira no sentido de pautar ações, iniciativas e projetos de cooperação Sul-Sul. Isto passa, obviamente, pelo fortalecimento dos BRICS, a ampliação dos BRICS, a ampliação do Mercosul com a adesão da Bolívia, que nós observamos e discutimos recentemente, e esse horizonte exatamente de buscar esse anseio em prol da paz e, claro, também revisitando essas instituições tão importantes como o Conselho de Segurança da ONU. Muito bem, e agora quem assume a presidência rotativa é a China, né? Dá para esperar alguma ação significativa nesse período que ela vai ficar na presidência ou, de repente, a China deve trazer um pouco mais de neutralidade nas ações? Ótima pergunta, Felipe. Veja que a China, nos últimos anos, nas últimas décadas, não só cresceu vertiginosamente do ponto de vista das suas exportações, não só avançando no comércio internacional, mas a China ela está envolvida em um outro conflito já citado aqui na nossa conversa, Felipe. Nós estamos falando do conflito na Euroásia entre Rússia e Ucrânia, onde a China é parte, há uma aliança sino-russa no sentido de subsidiar, em grande medida, essa economia de guerra que vem sendo desenvolvida por parte da Rússia. Então, a China, veja que ela possui negócios com o Oriente Médio, com o continente africano, busca fortalecer suas relações sociocomerciais, inclusive na América Latina, e, por parte dos interesses de Pequim, é bem provável que esses diálogos multilaterais permaneçam. Não é do interesse da China acentuar esse conflito. Ou seja, como é que a gente tem que ter medidas para conter o avanço, essa escalada da violência. E por parte da China, veja que há um interesse econômico em exportar seus produtos manufaturados, seus produtos de maior valor agregado, no sentido de retomar aquele crescimento chinês que nós observamos nas últimas décadas, um crescimento pujante, um crescimento que chegou a patamares de mais de 10% do PIB. É bem provável que os diálogos de Pequim passem exatamente por essas instâncias. O Brasil pode se aproveitar disso no sentido de fazer esse balanço positivo em relação da sua passagem na presidência temporária do Conselho de Segurança, entendendo a China também como um grande parceiro sócio-comercial, maior parceiro sócio-comercial em relação ao mercado brasileiro.
Muito bem, professor. Queria agradecer a sua participação com a gente hoje, trazendo esse assunto aqui para os nossos telespectadores do Agronotícias e desejar ao senhor uma boa sexta-feira. A gente conversa na semana que vem. Muito obrigado, Felipe. Bom final de semana e bom trabalho a todos.